Olá, terceiro ano. Então, nessa semana, nós vamos dar continuidade às funções orgânicas e hoje nós vamos ver os outros dois carboidratos que nos faltam, né? Aprender a identificar esses compostos e a também dar um nome para eles, né? Hoje, então, nesse vídeo, nós vamos começar com os aldeídos, tá? E eu reconheço o aldeído com a presença de um radical carbonila na fórmula. O carbonila é essa estrutura aqui, C-O-H. É assim que eu consigo reconhecer um aldeído. Tem o radical carbonila na fórmula, eu sei que é um aldeído. Sobre a nomenclatura, mantém o mesmo raciocínio de sempre, prefixo, intermediário e sufixo, com a diferença que agora o sufixo vai terminar em -al, né? No hidrocarboneto termina em -o, no álcool termina em -ol, e agora no aldeído termina em -al. Né? Então eu tenho aqui 2 carbonos, et. Ligação simples, an. Tenho a identificação de um radical carbonila. Trata-se de um aldeído, termina em -al. Etanal é diferente de etano, que também é diferente de etanol. Etanal. Tá? É um detalhezinho de nada. Se for só um carbono, né? Um carbono ligado com a C-OH, met, fica metanal, e assim por diante. Quando tem uma ramificação, né? Sempre eu começo a contagem dos carbonos pela extremidade da carbonila. A carbonila sempre vai estar numa extremidade, seja desse lado ou daquele lado lá, tá? Então, fica 1, 2, 3, 4, 5 carbono. Eu tenho um metil no carbono 4. 4 metil pentanal. Pentanal. Ok? Veja que eu mantenho os mesmos raciocínios de sempre. Se eu tiver uma fórmula que tem 2 aldeídos, um nessa ponta aqui e outro nessa ponta, vão ser 2 aldeídos, 2-al. Dial, né? Se tiver uma carbonila aqui e outra carbonila na outra ponta, sempre é na extremidade, né? Ficaria pentandial. Pentandial. Segue o mesmo raciocínio de sempre, tá? Terceiro ano. No caso aqui eu tenho uma ligação dupla e, obviamente, essa ligação dupla nunca vai estar na carbonila, porque a carbonila já está fazendo 2 ligações com o oxigênio, uma ligação com o hidrogênio, portanto, ele só pode fazer uma ligação simples com o outro carbono. 4 ligações. Então, esse carbono nunca vai fazer uma ligação dupla com um outro. Senão ele vai fazer 5, é impossível ele fazer 5 ligações. Então, começa a contagem, né? Veja que aqui o exercício, o exemplo, mostrou o C-OH, mas ele também pode mostrar assim. Sem o C, apenas com a OH. Mesma coisa, tá? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Nome para esse composto, segue os mesmos padrões de sempre, sem diferença agora, né? 4 metil pent 2 enal. 4 metil pent 2, que é o dupla ligação, o en está no carbono 2, né? 2 enal. Ok? O exercício, ele também pode trazer de uma forma simplificada, que é assim, ó, sem mostrar, né, mostrando aqui o carbono e o O e o H, desse jeito, sem o tracinho. Não confundir isso daqui com o álcool. Ele omite aqui
as duas ligações com o oxigênio e o hidrogênio, tá? Precisa prestar atenção nesse detalhezinho aqui. Se você não conseguiu entender essa explicação aqui, essa última parte que o professor está dizendo, o professor pode explicar melhor na aula pelo Meet, que já está agendada, ok? Tem os exercícios agora, que é a mesma lista da semana passada, verifique aquela lista que o professor está especificando quais são os exercícios de aldeído.